Você sempre foi assim. Desde criança. Todas as crianças estão sentadas normalmente, estão brincando, mas você sempre quis mais que as outras crianças. Como se você fosse melhor que as outras. Erin permaneceu em silêncio. Ela sabia que quando a madrasta estava com esse humor, era melhor não discutir com ela. Na verdade, Melissa não era uma mulher má. Quando ela começou a morar com o pai de Erin e se mudou para a casa deles com seu filho Dave, que era apenas um ano mais velho que Erin, os filhos sempre receberam dela os mesmos cuidados e castigos. Tudo era justo. A madrasta era facilmente provocada, mas também se acalmava facilmente, ao contrário do pai que exigia muito mais esforço para se irritar. Mas se George perdesse a paciência, todos sofreriam. Portanto, foi mais fácil para Erin e Dave confessarem suas travessuras infantis para Melissa. Ela, claro, primeiro apertaria o coração e começaria a lamentar. Porém, após a punição leve, o mau comportamento das crianças nunca mais foi mencionado. Mas quando a madrasta soube que a enteada planejava ir estudar na cidade depois da escola, ela não conseguiu se acalmar por muito tempo. O pai, claro, também não gostou, mas como sempre, não expressou nenhum de seus sentimentos. Melissa inicialmente esperava que Erin recuperasse o juízo e permanecesse em seu vilarejo natal, assim como Dave fez. Mas, ao contrário do meu irmão, a menina sempre soube que o seu lugar não era ali. Ela sonhava em ir para a cidade e se tornar estilista. Erin não tinha certeza de como se chamaria sua futura profissão, mas tinha certeza de que deixaria as pessoas bonitas, assim como sua mãe. Ela não se lembrava muito bem da mãe. Ela se foi quando Erin tinha 7 anos. Mas sempre que a menina pensava nela, a imagem de uma fada da luz de um conto de fadas vinha à mente. Grandes olhos azuis, cabelos loiros semelhantes aos de Erin, corpo esguio, pele clara, voz gentil e olhar sonhador. No vilarejo deles, a mãe de Erin parecia uma criatura de outro mundo. Ela não sabia cuidar do jardim ou alimentar as galinhas. O pai fazia todo o trabalho doméstico e às vezes sua mãe ajudava. A mulher não gostava da nora, completamente inadaptada à vida da aldeia, e muitas vezes usava palavrões para lembrar o dia em que o filho a trouxe da cidade. A mãe de Erin adorava fazer apenas 2 coisas, cantar e costurar roupas. E Erin ainda guardou os vestidos feitos pelas mãos da mãe desde a infância. Infelizmente, quando Erin tinha 7 anos, sua mãe desapareceu. A menina não conseguia entender o que havia acontecido. Por muito tempo, ela perguntou ao pai onde sua mãe estava e quando ela voltaria. Ele permaneceu em silêncio. Finalmente, sua avó deu uma resposta. Ela deixou você e correu de volta para a cidade, ela não poderia morar aqui. Eu disse imediatamente a George que ela não era páreo para ele, ela não pertencia a esse lugar. Sua mãe era uma imprestável. E logo depois ela encontrou uma segunda esposa para o filho, uma mulher simples e frugal, com experiência em assuntos familiares. Aqui está Melissa, ela disse a George, ela é uma boa mulher. Ela já deu à luz um filho, enterrou o marido e ainda assim administra a casa muito bem. George obedeceu e se casou. E embora em certo sentido Melissa tenha substituído a mãe de Erin, a menina nunca se esqueceu de sua verdadeira mãe. No fundo, ela tinha certeza de que assim que chegasse à cidade a encontraria. Certamente, sua mãe já havia se tornado uma estilista famosa e Erin seguiria seus passos. Elas se encontrariam em um desfile de moda e sua mãe a reconheceria e ficaria orgulhosa. E assim, finalmente chegou o dia da partida. Mesmo o grande descontentamento da madrasta, que a acompanhou até o ônibus, não conseguiu estragar o humor de Erin. Melissa colocou a enteada no melhor assento que encontrou e certificou-se de que a velha mala estava bem guardada no bagageiro. Tudo bem, ela disse severamente, olhando de forma sombria pela janela. Escreva para nós assim que estiver acomodada. De repente, Melissa se curvou e beijou carinhosamente sua enteada na bochecha, como se surpreendida com seus próprios sentimentos. Ela rapidamente recuou e desceu do ônibus. Erin viu sua figura se afastando pela janela. Ela está bem, a garota pensou de repente. Embora não seja minha mãe de verdade. Na manhã seguinte, Erin estudou atentamente a lista dos admitidos na faculdade, apenas para descobrir que o nome dela não estava lá. Não entrou?
Uma garota alta, magra e ruiva com óculos divertidos perguntou com simpatia. É apenas um erro, disse Erin com confiança. Tenho certeza de que eles deveriam ter me aceito. A garota ruiva encolheu os ombros. Já que você está confiante, vá ao escritório do reitor e descubra com certeza. Se quiser, eu te acompanho até lá. Erin assentiu enquanto elas caminhavam pelo corredor estreito e escuro. Ela perguntou à nova conhecida seu nome e se havia sido aceita nesta faculdade. Meu nome é Jill, disse ela. Não entrei e nem iria. Só estava passando. Está calor lá fora, então pensei em entrar e sentar na sala mais fria por um tempo. É interessante ver os candidatos, como estão felizes e tristes. Erin ficou surpresa com essa maneira de passar o tempo, mas decidiu não demonstrar, especialmente quando estavam se aproximando do escritório do reitor. Boa sorte, disse Jill. Esperarei por você aqui. Erin bateu com cautela. Do outro lado da porta, veio uma voz abafada. Saiu do escritório um homem baixo, denso e grisalho com óculos. Olá, estou aqui por causa da matrícula. Parece que esqueceram de me colocar na lista dos que passaram nos exames, disse Erin. O reitor ergueu os olhos e pareceu surpreso com a garota corajosa, mas mesmo assim perguntou seu sobrenome e primeiro nome. Só por um momento, ele puxou uma pilha grossa de folhas, folheou-a com movimentos rápidos e afiados, encontrou o que queria e leu com atenção do começo ao fim. Ele franziu a testa e olhou para Erin. Não há erro, você não entrou, disse, vendo o rosto da garota. Ele acrescentou suavemente, tente novamente no próximo ano. Apenas prepare-se adequadamente. Erin concordou estupefata e saiu do escritório. Jill, como prometido, estava esperando por ela no corredor. Olhando para o estande com o histórico do departamento com interesse, ela perguntou, você descobriu? Erin assentiu, sentindo lágrimas brotando em seus olhos. Eu não entrei. Oh, me desculpe. Não se preocupe, você definitivamente entrará no próximo ano. Minha irmã mais velha entrou na universidade apenas na segunda tentativa, mas mesmo assim ela se formou com honras, disse Erin, sorrindo tensa. Obrigado. Tudo bem, vamos sair daqui. Por sorte, o tempo estava particularmente bom. O sol estava brilhando deslumbrantemente, os pássaros cantavam e as flores no canteiro do lado de fora da faculdade enchiam o ar com um aroma deliciosamente doce, como se ninguém no mundo se importasse que os sonhos de Erin tivessem acabado de ser destruídos. Para onde você está indo agora? Perguntou Jill. Talvez devêssemos seguir o mesmo caminho. Na verdade, eu gostaria de tomar um café agora e fazer um lanche. Você gostaria de se juntar a mim? Erin disse, apertando levemente a mão que segurava a mala. Eu vim do interior e não tenho parentes aqui. Jill perguntou, surpresa, sua mãe mora aqui? Erin queria dizer que sua mãe morava ali, mas se conteve e apenas balançou a cabeça negativamente. Jill olhou para ela pensativa, como se estivesse imaginando algo. Finalmente, ela perguntou, você quer voltar para sua casa no vilarejo? Erin não respondeu. Então vamos tomar café e vamos descobrir. Elas foram para um pequeno carro vermelho. Jill jogou a mala de Erin no porta-malas, e elas foram tomar café. 15 minutos depois, as garotas estavam sentadas no terraço de um café aconchegante. Este café é delicioso, disse Erin. Obrigado por me ajudar. De nada. Qual era o seu plano caso você não entrasse na faculdade? Perguntou Jill. Erin sorriu timidamente. Eu não tinha um plano. Eu tinha certeza de que conseguiria. Caramba, a vida é tão imprevisível que você tem que estar pronta para qualquer coisa. Jill balançou a cabeça. Enquanto isso, Erin continuou, eu não quero voltar para a vila. Jill encolheu os ombros magros e pálidos, cobertos de sardas, e respondeu, por que não fica comigo? Jill morava em um grande apartamento de 3 quartos no primeiro andar de um antigo prédio de 9 andares. Mas assim que Erin entrou, sentiu imediatamente uma atmosfera acolhedora. No primeiro cômodo havia um piano com pilhas de folhas amareladas com notas ao lado. Para isso, havia uma cadeira estofada em couro marrom rachado em frente ao instrumento.
Perto da parede havia um sofá e acima dele havia estantes penduradas com alguns porta-retratos intercalados com livros antigos empoeirados. São seus pais? Erin perguntou. Gil assentiu e respondeu. Meu pai é cantor de ópera e minha mãe é diplomata, assim como minha irmã mais velha. Uau! Disse Erin, estupefata. Gil apenas encolheu os ombros. O segundo quarto era o quarto de Gil. Havia uma cama grande, um armário alto de madeira e prateleiras com muitas bonecas. Minha mãe as trazia de todas as viagens, explicou Gil. Erin lembrou que ela tinha apenas 2 bonecas quando criança. A primeira era uma boneca ousada que ela acreditava que sua mãe havia comprado para ela naquela época. A segunda era uma boneca Barbie que sua madrasta lhe deu como presente de Natal. Gil disse pensativamente, você vai morar no terceiro quarto. É uma espécie de meu quarto de hóspedes. O terceiro quarto tinha um sofá dobrável, um criado mudo larga e escura, uma escrivaninha e uma cadeira. Tudo bem, arrume suas coisas por enquanto. Pegue a toalha e os lençóis no criado mudo. Não seja tímida. O banheiro e o toalete ficam logo à direita da porta da frente. Descanse um pouco, talvez você precise dormir ou apenas deitar. Farei minhas próprias coisas, e depois iremos para a casa de verão do meu amigo esta noite. Erin nunca tinha estado em uma casa de campo, especialmente uma tão grande e bonita. A casa de madeira de um andar estava cheia de rapazes e moças alegres, a maioria dos quais parecia muito bêbada e barulhenta. Gil apresentou Erin a todos, apresentando-a como sua nova amiga e futura estilista de roupas. Erin sorriu timidamente e desejou poder desaparecer. Distraidamente, Erin pegou um copo de vinho e se afastou. Então viu a porta dos fundos do quintal aberta e saiu. Estava muito mais silencioso lá fora. Havia um casal abraçado no banco perto da varanda, mas mais atrás, no jardim onde um gazebo branco ficava entre as árvores, parecia não haver ninguém. Foi para onde Erin foi. Ela se sentou em um banco, colocou uma taça de vinho na grade e fechou os olhos. De repente, uma voz masculina agradável veio de cima dela. Por que uma fada tão triste está sozinha? Disse o homem alto e bonito. Meu nome é Joshua, acrescentou ele. Então, por que você está entediada? Perguntou. Eu sou Erin, disse ela. Eu não conheço ninguém aqui, e todo mundo parece ter bebido muito. Joshua levantou as sobrancelhas e sentou ao lado dela. É lindo aqui, não é? Erin concordou. Sim, é lindo. Mas sob o olhar de seus olhos escuros, ela sentiu calor e frio. Ela queria que ele fosse embora, ou pelo contrário, ficasse sentado ali com ela até de manhã. Um mês se passou. Erin acordou Gil, dizendo que ela estava atrasada para o trabalho. Erin bateu insistentemente na porta da amiga, mas ninguém atendeu. Então Erin entrou e encontrou Gil dormindo docemente com a cabeça coberta por um cobertor, do qual só o calcanhar esquerdo estava para fora. Erin fez cócegas nela, e Gil gritou, jogando fora o cobertor e sentando na cama, enxugando os olhos. Infelizmente, como você conseguiu tanta força, Erin? Ouvi dizer que você voltou logo de manhã. Você saiu com Joshua de novo. Você ainda não se cansou dele por um mês? Erin sorriu envergonhada. E você ficou lendo de novo até de manhã? Sim, Ben me deu seu novo romance para revisar. Ainda é um rascunho, mas já é divertido. Ok, vamos tomar um café da manhã rápido. Vou deixar você no trabalho na hora certa. Então, vá se lavar, Erin disse enquanto preparava o café da manhã. Eu vou pôr a mesa na cozinha. Gil perguntou, se você se arrepender de trabalhar como faxineira, diga-me, e encontrarei algo mais adequado para você no meu trabalho. Erin balançou a cabeça. Não, gosto de tudo, e posso aprender muito lá, mesmo apenas ouvindo meu chefe gritar com a equipe. Ok, se for esse o caso, não vou interferir no seu processo de aprendizagem, brincou Gil. Um mês depois, quando Erin acordou no apartamento de sua nova amiga, depois de um fim de semana passado na casa de campo, ficou claro para ela que precisava procurar um emprego imediatamente. Embora Gil tenha dito que não precisava pagar pela moradia, ela ainda precisava de dinheiro para o transporte, compras e tudo mais. Mas quem contrataria uma jovem sem educação por algum motivo?
Erin lembrou-se das palavras de sua madrasta naquele momento. Melissa disse essas palavras para seu filho Dave, que se formou na escola e não sabia onde encontrar trabalho. Há muito trabalho em todos os lugares. Se você quiser encontrar um emprego, vá lá fora e olhe em volta. Foi exatamente isso que Erin fez. Ela andou por 2 horas, explorando a cidade, admirando os prédios altos e os grandes parques verdes. Quando ela já estava cansada e voltando para casa, seus olhos caíram em um pequeno anúncio na porta que procurava uma faxineira em tempo integral, na casa de moda de Cassandra. A placa da casa de moda de Cassandra era linda. Tinha letras brancas brilhantes e elegantes sobre um fundo preto. Uma varanda alta de mármore branco levava através de portas transparentes para um corredor com um teto adornado com pinturas de flores, nuvens, anjos e guerreiros a cavalo. Erin queria examinar tudo em detalhes, exceto, quando uma voz feminina aguda que interrompeu seus pensamentos. "Moça, quem é você?", disse uma mulher esbelta com uma blusa branca arejada e uma saia preta bem justa, se aproximando dela. "Olá", disse Erin. "Estou aqui por causa do anúncio. Você precisa de uma faxineira?" "Sim, mas temos requisitos rigorosos que nem todos podem cumprir", disse a mulher, gesticulando para Erin segui-la. Juntas, elas caminharam pelo salão branco, que estava quase vazio, exceto por manequins e cabideiros ao longo das paredes. No fundo do corredor, havia uma enorme mesa de madeira empilhada com pedaços de tecidos coloridos, botões de diferentes formas e tamanhos, broches, cintos e muito mais. Havia uma grande poltrona de couro preto atrás da mesa, onde uma mulher de 60 anos estava sentada, fumando. Ela tinha cabelos grisalhos muito curtos e olhos negros atentos, que examinavam Erin da cabeça aos pés. "Estou pronta para começar a trabalhar hoje", Erin disse. Cassandra sorriu. "Na verdade, temos 2 requisitos: limpar bem e fazer o que eu mandar. O principal é ser indispensável, uma trabalhadora silenciosa e dedicada." "Eu posso fazer isso", Erin disse com confiança. Cassandra olhou para sua assistente, Letícia. "Você a ouviu, Letícia?" Letícia sussurrou para Erin, mal movendo os lábios. Então a garota que havia chegado do interior apenas alguns dias atrás tornou-se faxineira em uma das melhores casas de moda da cidade. Só depois de examinar tudo minuciosamente é que Erin percebeu quão diferente sua concepção de estilo, moda e design de roupas era da realidade. Ela compreendeu por que não foi aceita em uma escola de moda. Erin cumpriu rigorosamente os requisitos de Cassandra, sendo tão silenciosa quanto a água e tão discreta quanto a grama. Ela limpava silenciosamente o pó dos espelhos e recolhia pedaços de tecido enquanto absorvia cada palavra dita por sua chefe. Ela tentava memorizar cada imagem criada no estúdio e, embora trabalhasse do amanhecer ao anoitecer todos os dias, nunca se sentia cansada. Isso se devia especialmente ao fato de que Joshua a levava para sair à noite. Ela nunca tinha conhecido alguém como Joshua antes, e ele era espetacular, cheio de energia, descontraído e sempre de bom humor. No vilarejo, todos os homens, independentemente da idade, pareciam estar preocupados com alguma coisa, geralmente pensando em como ganhar dinheiro e como gastá-lo com álcool. No entanto, Joshua a levava a lugares diferentes todos os dias. Em um mês, ela contemplou a cidade à noite de um ponto de observação, andou a cavalo, interagiu com golfinhos em um delfinário e passeou pelo jardim botânico. Em uma semana, Erin percebeu que tinha se apaixonado por Joshua. Embora ele nunca tivesse falado sobre seu amor por ela, ela podia sentir que ele sentia o mesmo. Depois de tantos anos vivendo no interior com uma madrasta rigorosa e um pai frio e empobrecido, sem amor ou atenção, finalmente, tudo estava indo bem em sua vida. Além do trabalho e dos encontros com Joshua, Erin se preparava diligentemente para a matrícula na faculdade. Ela começou a estudar todos os livros que conseguiu encontrar. Um dia, ela se aproximou cautelosamente de Letícia e timidamente expressou seu desejo de aprender mais sobre moda e estilo. "Siga-me", a assistente disse indiferente, levando Erin para uma sala dos fundos empoeirada. Lá, havia pilhas de pastas, revistas e desenhos. "Estes são os arquivos da nossa grife", ela explicou. "Estúdios, memorize-os. Alguns até têm anotações de Cassandra neles. Erin, você é uma boa garota e desempenha bem o seu trabalho.
Não tivemos uma faxineira tão eficiente por mais de 3 semanas. Posso ver que você entende cada palavra que Cassandra diz. Erin decidiu confessar: eu também quero ser uma designer de moda e pretendo me matricular na faculdade no próximo ano. Letícia disse pensativamente: a estrada pertence àqueles que a percorrem. Não perca tempo. Aprenda tudo, desde o básico, aprimore suas habilidades de desenho e explore nossos arquivos. Erin nunca se sentiu tão feliz. No dia seguinte, seu dia de folga, Joshua prometeu buscá-la à noite e surpreendê-la. Naquela manhã, ela não queria se levantar. O último mês havia sido agitado, e ela não queria perder a oportunidade de ficar na cama o quanto quisesse. Ela nunca teve esse luxo em casa, onde sua madrasta sempre os acordava cedo e atribuía tarefas a ela e a Dave. Erin ainda se lembrava de como passou uma manhã inteira fazendo bolinhos na véspera de seu aniversário, uma ideia que a deixava enjoada. A garota abriu os olhos e finalmente se levantou. Então, Erin pulou e correu para o banheiro. Jill, ela disse indignada para sua amiga, entrando na cozinha, posso sentir o cheiro lá do quarto que esses ovos estão estragados. Por que você está fritando? Jill levantou os olhos do livro com surpresa e foi até a frigideira, cheirando com o nariz. Eu os comprei ontem. O que faz você pensar que não são frescos? O cheiro deles me deixou enjoada, Erin respondeu, abrindo a janela para deixar o ar fresco entrar. Jill franziu a testa. Interessante. Faça um teste, por favor. Pegue um da minha prateleira no banheiro. Erin olhou surpresa para a amiga, mas obedeceu. Um pouco mais tarde, quando Jill já havia preparado o café da manhã, Erin voltou para a cozinha. 2 traços, ela disse atordoada. Uau, não sei o que dizer. Isso depende de você estar esperando ou não, Jill brincou. Não, eu não estava esperando isso, Erin admitiu honestamente, mas estou feliz. E acho que Joshua ficará muito feliz também. Jill torceu por sua amiga. Agora, vamos tomar café da manhã. Naquela noite, Joshua estava atrasado. Ele deveria ter buscado Erin meia hora atrás. Ligue para ele, Jill disse. E se o carro dele quebrou ou algo assim? Eu não tenho o número de telefone dele, Erin disse. O que você quer dizer? Jill não acreditou nela, pensando que tinha ouvido errado. Não sei. De alguma forma, nunca pedi o número dele. Nos vemos quase todos os dias e combinamos quando nos encontraremos da próxima vez. E durante o dia, ele está no trabalho, então não há tempo suficiente para conversar. Jill franziu a testa. E onde ele trabalha? Eu não sei, Erin respondeu. Ok, qual é o sobrenome dele? Eu não perguntei, Erin respondeu, quase chorando. Ok, Jill foi até a amiga e a abraçou. Vamos esperar até amanhã. Se ele não aparecer, vamos à casa dele. Naquela noite, Erin quase não dormiu. Todas as imagens de Joshua envolvendo acidentes, sendo atacado por arruaceiros ou o cabo do elevador quebrando inundaram sua mente. Ela adormeceu por algumas horas e acordou cedo, sentindo-se completamente exausta. Jill, ela bateu cautelosamente na porta de Jill. São 8 horas da manhã. Vamos dormir pelo menos mais 1 hora. Vamos lá, por favor. Não aguento mais. Ok, Jill se espreguiçou sonolenta e olhou preocupada para sua amiga. Desculpe, mas tenho que dizer isso, Jill disse. Não acho que haja algo errado com Joshua. Ele apenas usou você quando era conveniente para ele. E agora, aparentemente, mudou para outras coisas e outras mulheres. Erin permaneceu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Toda a sua raiva desapareceu de repente. Me desculpe, ela disse. Eu não queria te machucar. Eu só não quero que você viva em uma ilusão. As lágrimas continuaram a fluir, e sua mente ficou em branco. Estranhamente, naquele momento, Erin não sentiu nenhuma dor. Em vez disso, tudo dentro dela parecia congelado. 2 meses se passaram. Eu gostaria de poder ir com você ao ultrassom, Jill suspirou, mas realmente preciso estar no trabalho. Não se preocupe, Erin disse, lutando para abotoar a jaqueta.
São apenas 4 paradas de ônibus até o trabalho. Já que estamos nisso, Gil perguntou, como sua chefe reagiu à sua gravidez? Erin soltou um suspiro. Cassandra ainda não sabe. Acho que ela não percebe nada além de roupas e certamente não presta atenção em uma faxineira. Letícia, por outro lado, tem suas suspeitas. Acho que posso esconder isso de alguma forma por mais 1 ou 2 meses. E então? Tenho medo que me demitam. Isso é ilegal, então não se preocupe. Se tentarem alguma coisa, vou denunciá-los à inspeção do trabalho. E lembre-se, já lhe disse muitas vezes que você pode morar comigo o tempo que quiser, mesmo que não esteja trabalhando. Você não precisa voltar para aquela vila. Você contou aos seus pais? Eu só disse a eles que não entrei na faculdade e consegui um emprego. Eles repreenderam, mas liguei para você de volta. Estranhamente, não. Erin riu. Na verdade, minha madrasta respondeu. Não sei o que meu pai realmente pensa, mas ela disse para não ficar chateada e que definitivamente poderia me matricular no próximo ano. É muito estranho, para ser honesta. Bem, talvez ela tenha sentido sua falta e percebido como é difícil cuidar da casa sem uma mão amiga, Gil sugeriu. Eu gostaria de conhecer sua família, Erin disse, sorrindo para a amiga. Agora, vou trabalhar. Foi nesse dia que Erin percebeu que sua chefe havia notado as mudanças em sua aparência, mesmo que Erin tentasse esconder. Quando o dia de trabalho acabou, Cassandra a chamou em seu escritório. Ela provavelmente vai me demitir, Erin pensou enquanto secava as palmas das mãos suadas. Cassandra, como sempre, estava fumando e olhando para os desenhos espalhados na mesa à sua frente. Sente-se, Erin, ela disse, apontando para a cadeira ao lado dela. Erin sentou-se, tentando sugar a barriga o máximo possível, embora isso já não fosse possível. Cassandra perguntou, deslizando 2 fotos em sua direção para a vitrine. Sim, elas serão destacadas no centro. Com confiança, Erin apontou para a foto à esquerda enquanto Cassandra perguntou, parece mais vibrante, não é? A segunda imagem parece casual, mas reflete a coleção na qual você está trabalhando. Erin hesitou por um segundo, mas continuou, eu também acho que isso cria uma espécie de atmosfera de ano novo, as pessoas vão olhar para ela e imediatamente sentir que o feriado está se aproximando. Cassandra disse pensativamente, olhando para a foto novamente, nada mal, a propósito. Chamei você aqui por um motivo. Você estaria interessada em passar para um cargo de assistente júnior? Erin ficou surpresa ao olhar para sua chefe, mas Cassandra parecia completamente séria. Claro, respondeu Erin. Ótimo, não se preocupe. Letícia me contou sobre seus planos para o mundo da moda, e também não sou cega. Posso ver que você não perde uma única palavra. E, a propósito, logo você não poderá mais lavar o chão com a barriga, então você sabe? Perguntou Erin em surpresa. Querida, disse Cassandra, tenho certeza, não sou cega. Você não vai me demitir? Erin perguntou cautelosamente. Você pelo menos ouviu o que eu disse. Sim, mas é isso. Volte ao seu trabalho agora. Cassandra abruptamente abriu a pasta de esboços e focou seu olhar nela. Erin já sabia que era melhor não se aproximar de sua chefe em momentos como esse. Ela se levantou com cuidado, sussurrou um obrigada e saiu. Mais tarde naquela noite, Erin ficou esperando o ônibus no ponto de ônibus. Ela pesou de um pé para o outro para se aquecer. Havia apenas uma senhora idosa no ponto de ônibus, e, embora Erin não gostasse de olhar para estranhos, essa mulher chamou sua atenção. Ela estava usando um longo casaco de lã xadrez vermelho, e em seu braço estava sentado um grande gato preto que observava cuidadosamente Erin, com grandes olhos verdes. Finalmente, o ônibus chegou, e Erin e a velha pagaram na entrada. O motorista gritou alto, quase fazendo com que a garota deixasse cair sua bolsa. Erin pagou, passou e sentou no primeiro assento vazio do ônibus. A mulher parou no corredor, deixou o gato confortável e começou a procurar algo em uma pequena bolsa preta de contas. Apresse-se, por favor, perguntou o motorista impaciente. Só um momento, respondeu a senhora educadamente. Há uma moeda em algum lugar aqui. O motorista soltou um suspiro alto e desafiador.
A senhora excêntrica revistou sua bolsa ainda mais diligentemente, enquanto o gato miava infeliz. Pegue, Erin disse, estendendo o dinheiro para o motorista. Ele resmungou, mas não disse nada. A garota voltou para seu lugar, e a senhora sentou ao lado dela. Obrigada, minha querida. De nada. Você está indo fazer um ultrassom? A mulher perguntou. Como você adivinhou? A mulher sorriu, acariciou o gato e gesticulou em direção à barriga de Erin com os olhos. Não foi difícil. Por enquanto, quase ninguém percebe ainda, porque o bebê é pequeno. Tem um olho experiente. Posso te contar mais uma coisa interessante? O gato preto de repente levantou-se, espreguiçou-se e subiu do colo da senhora para o colo de Erin. Isso é um bom sinal, disse sua mulher. Normalmente, ele não se aproxima de estranhos, mas ele gostou de você. Erin acariciou o gato, seu pelo estava quente. O que você quer me dizer? A senhora sorriu, fechou os olhos e começou a balançar levemente para frente e para trás. Você foi uma criança acidental, mas trouxe muita alegria com seu nascimento. Você encontrará sua mãe mais 2 vezes. A primeira vez falsamente, então verdadeiramente. O caminho que você escolheu é o certo. Siga em frente. O nome da sua filha será Holly. Não volte para o passado. Olhe para o futuro. A voz da mulher então cantou uma música suave e calma, como se tivesse levado Erin a algum tipo de transe. Ela ouviu tudo, entendeu tudo, mas foi como se o tempo tivesse desacelerado, e cada palavra da previsão inesperada estava gravada em sua memória. A voz áspera e familiar do motorista quebrou o transe. Essa é a sua parada, você vai descer aqui, não é? Erin olhou pela janela, e sim, era o seu destino. Ela nem tinha notado quando o ônibus parou. O mais incrível foi que a senhora com o gato no assento ao lado não estava mais lá. O bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Todos os indicadores estão normais. Não vejo nenhuma patologia, disse a médica, uma linda jovem que explicou em palavras compreensíveis o que estava fazendo e os resultados do exame. Você vai ter uma garota, Erin lembrou-se das palavras da mulher estranha. Dê à sua filha o nome de Holly. Uma vez em casa, Erin deitou-se feliz no sofá e fechou os olhos. Finalmente, ela conseguiu relaxar depois de um dia cheio de eventos e refletir sobre tudo o que ela sentia em relação aos videntes, clarividentes e outros místicos. Era difícil de definir. Devo me lembrar do que a senhora com o gato disse, nomeie sua filha Holly, é um nome lindo, pensou Erin. A cada vez que ela pensava em Joshua, seu coração se apertava de dor. Ela instintivamente colocou a mão na barriga. Ela nunca admitiria isso para Jill, mas no fundo, ela ainda segurava a esperança de que ele voltaria. Ela até sonhou com ele algumas vezes, e em cada sonho, ele garantia a ela que não foi culpa dele ter que deixá-la e que eles ficariam juntos para sempre. Você encontrará sua mãe mais 2 vezes, a primeira vez falsamente, então verdadeiramente, Erin se lembrou mais das palavras da senhora. Em meio a tudo o que aconteceu, a busca por sua mãe tinha ficado em segundo plano. Talvez agora valesse a pena prosseguir, começando com seu pai. Muito provavelmente ele conheceria os parentes de sua mãe, amigos, seu antigo local de trabalho ou alguns endereços. Sem demora, Erin foi para sua cidade natal. Enquanto caminhava pela rua familiar, ela teve uma sensação estranha, era como se ela nunca tivesse saído e nunca tivesse estado lá antes. As pequenas e velhas casas de madeira saíam da fumaça das chaminés, os cães peludos latiam para o ônibus, as mulheres com lenços quentes e os homens com botas se sentiam ao mesmo tempo próximos e distantes, como se Erin tivesse visto tudo isso em uma vida passada. Ao ver sua casa, ela percebeu o quanto havia mudado nos últimos 6 meses. Ela tinha saído como uma garotinha, uma colegial, e voltou como uma futura mãe. Erin está aqui, a voz do irmão soou. Dave estava cortando lenha quando a avistou. Ele largou o machado e correu até ela com suas bochechas rosadas e cabelos grudados na testa. Ele abraçou sua meia-irmã com força, a levantando e girando ela. Dave, me salta, Erin riu. Estou muito feliz em ver você também. Nossos pais estão em casa? Dave disse que sim, e eles entraram em casa.
Dave manteve seu enorme braço em volta do ombro de Erin e não queria soltá-lo durante todo o caminho. Erin de repente sentiu vergonha por não ter ligado para ele nenhuma vez durante esse tempo. Seu meio-irmão sempre a tratou com carinho. Já dentro de casa, ela foi recebida por sua madrasta, que estava em pé perto da mesa coberta de flores, cozinhando como sempre. Seu pai não estava à vista, provavelmente sentado na frente da TV. Mamãe, Erin está aqui, Dave gritou. Melissa virou a cabeça e engasgou por um momento. Parecia como se a madrasta estivesse satisfeita com isso e até como se ela quisesse abraçar a enteada. Mas depois de um segundo, como se estivesse envergonhada pelo seu impulso, ela colocou as mãos ao lado do corpo e falou, fingindo estar com raiva, olha quem veio até nós de repente por meio ano. Mal ouvi uma palavra, e agora você simplesmente aparece inesperadamente como neve na minha cabeça. A madrasta respirou ruidosamente, como se recuperasse a compostura, e continuou, tire o casaco, por que você está aí parada? É como se você nunca tivesse estado aqui antes. Vem até a lareira rápido, você está congelando, seu nariz está branco. Dave fez um chá com gengibre para ela. O pai de Erin apareceu na cozinha, e ele enxugou os olhos confuso e não percebeu imediatamente o motivo da comoção. Quando viu a filha, ele nem sorriu. Oi, papai, Erin disse e o abraçou. O pai cantarolou estranhamente, mal abraçando sua filha. Sente-se na sala por enquanto, Melissa ordenou. Jantaremos em breve. Erin, seu pai e seu meio-irmão entraram na sala. O pai aumentou o volume da TV e voltou a assistir ao seu programa favorito. Dave perguntou, como vai o trabalho? Está tudo bem. Eles até me promoverão, serei assistente júnior agora, Erin respondeu. E você? O jovem encolheu os ombros. Estou bem. Depois do ano novo, irei para o norte por um período de 3 meses. Uau, Erin perguntou se o irmão estava satisfeito. A mãe está preocupada, mas eu estou feliz por ganhar dinheiro e finalmente poder ver o mundo fora de nossa cidade. Erin de repente percebeu que Dave provavelmente nunca tinha ido além de sua vila. Ela decidiu contar à madrasta sobre sua gravidez no dia seguinte, especialmente porque Melissa estava de olho nela com suspeita. Naquele dia, antes de cada membro da família reagir de maneira diferente à notícia, Dave estava feliz por se tornar tio. A madrasta engasgou e disse, oh meu Deus, eu sabia. O pai simplesmente se levantou e saiu. Dave acalmou Erin com um aceno de cabeça e seguiu seu padrasto. Não é nada, Melissa disse que ele vai cair em si. No momento ele está um pouco chocado. É claro que Erin de repente percebeu que ela poderia aproveitar o impacto que sua notícia causou e conversar com sua madrasta. Melissa, ela começou timidamente, meu pai alguma vez lhe contou sobre minha mãe? A madrasta olhou para ela tristemente, franziu a testa e respondeu que sim. A madrasta olhou para a barriga de Erin e suspirou. Ok, você também será mãe em breve. Não é bom para você carregar todo esse peso com sua própria mãe por tantos anos. Erin sentiu seu coração disparar, ela realmente estava prestes a descobrir o que havia acontecido com sua mãe. Eu não sei tudo em detalhes, Melissa começou. Ele me contou uma vez quando ele estava bêbado, e já faz muito tempo. Em geral, eles se conheceram quando seu pai foi para a cidade para fazer um curso de motorista. Pareceu gostar da sua mãe na hora. Ele disse que não entendia o porquê ela prestou atenção nele, ficou claro que a garota era de uma família rica. Era uma história muito estranha. Ela brigou com os pais ou eles foram para algum lugar ou morreram, de qualquer maneira, ela e George se deram bem rapidamente, e quando ele passou no exame e estava prestes a sair, ela de repente disse para ele, eu quero morar com você, e quero morar no vilarejo. Eles se casaram rapidamente, e quase imediatamente descobriu-se que sua mãe estava grávida. Bem, quando ela foi embora, você provavelmente se lembra. Erin assentiu com a cabeça. Ela se lembrava muito bem. O pai não disse por que ela o deixou. Melissa encolheu os ombros. Ele apenas afirmou que rapidamente ficou claro para ele que ela não pertencia a esse lugar. No início, George esperava que sua esposa se adaptasse à vida no interior. Ele até assumiu todas as tarefas domésticas e se sentava com você quando podia, mas não. Sua mãe estava com muita saudade de casa. Era como se nada agradasse.
Nem eu, disse Erin baixinho. Melissa estendeu a mão como se quisesse acariciar Erin, mas a retirou no meio do caminho. Ela disse que te amava. É por isso que ela morou com ele por tantos anos, mas ela estava piorando a cada dia. Ele sabia que um dia ela iria embora, e foi o que ela fez. Eu quero encontrá-la, Erin disse. Ainda deve haver alguns endereços e números de telefone onde ela morava quando eles se conheceram, e os pais dela, meus avós, nunca vieram nos visitar. A voz do pai veio por trás, ele entrou de alguma forma despercebida, e as mulheres até se encolheram com a voz dele. O pai caminhou pesadamente, sentou-se em uma cadeira vazia e começou a narrar, olhando distraidamente para sua filha. Tentei encontrá-la. Não havia celulares naquela época. O único endereço que eu sabia era o dela, o apartamento que ela alugou com uma amiga. 8 anos depois, outras pessoas moravam lá, e ninguém tinha ouvido falar da sua mãe. Os pais dela também nunca vi, como se ela tivesse brigado e não falava com eles há meses. Na hora do nosso encontro, nem sei se eles sabem que tem uma neta. Acho que enquanto ela morava aqui, ela não se comunicou com ninguém da cidade. Seus pais pareciam ser pessoas ricas. Não tenho outras informações. Então, não tem como encontrá-la? Erin perguntou ao pai. Ele franziu a testa. Se ela quisesse, em tantos anos, poderia ter vindo aqui. Se não por mim, pelo menos por você, ou pelo menos enviado um cartão de aniversário. A viagem para o vilarejo deixou Erin com impressões confusas. Ela esperava tanto que encontraria uma pista sobre como seguir a trilha de sua mãe. E, por mais que odiasse admitir, as palavras de seu pai a machucaram profundamente. Certamente, sua mãe poderia tê-la visitado em todos esses anos. E, como não o fez, ela não queria vê-la. Bem, ela logo teria uma filha, e Erin cuidaria dela. Me conte como foi sua viagem, Gil perguntou a ela. Depois de ouvir a longa história de sua amiga, Gil suspirou. Bem, o que há para dizer? Eu acho que seu pai está certo, e realmente você tem muitas outras coisas para fazer agora. Tem uma promoção chegando no trabalho, não tem? Aí, sim. Erin sorriu. Porque os pensamentos sobre o trabalho eram bons. Claro, só se chama assistente júnior, na verdade quase não haverá diferença de salário. Sim, e o trabalho consistirá principalmente em trazer e servir. Você passará por tudo, Gil disse com confiança. Você estará preparando roupas, sapatos, coordenando os acessórios, certificando-se de que todos os suprimentos estejam em quantidades suficientes e muito mais. A propósito, por quanto tempo você planeja trabalhar? Enquanto eu puder. Estou me sentindo ótima, e a médica disse que está tudo bem. Certo, é claro que após o nascimento você entrará em licença maternidade. Todos nós entendemos isso. Mas tenha em mente que Cassandra não ficará esperando você por muito tempo. Eu entendo, Erin respondeu, mas ela realmente não tinha ideia do que fazer. Gil não pode ser babá. Ela trabalha, não há dinheiro para isso, uma babá. A quem mais eu poderia pedir ajuda? Ao pai? Acho que ele não concordaria. Pensou Erin. Por um momento, surgiu o pensamento de que Gil estava certa, e que seria possível encontrar Joshua e pedir ajuda. Ele obviamente tinha muito dinheiro. Mas Erin ficou enjoada quando imaginou que ele recusaria ou começaria a mentir ou se justificar. Ou dizer que não era filho dele. Certamente ele estava contando em nunca mais vê-la. Não, Erin, não iria impor. Havia muito trabalho para a nova posição. Erin às vezes até pensava que ficar como faxineira envolveria muito menos trabalho. Mas a jovem não reclamou. Ela se sentia bem, e no trabalho estava disposta até a passar a noite, e tudo correu bem e com facilidade com ela, como acontece quando uma pessoa está ocupada com seu trabalho preferido. Claro, a gravidez fez seus próprios ajustes. Foi preciso ir ao médico, frequentar cursos para gestantes, comprar coisas e móveis que seriam necessários para o futuro bebê. E depois houve também a preparação para o parto. Uma noite, as amigas estavam sentados na frente da TV, assistindo a uma velha comédia romântica e comendo sorvete direto das grandes tigelas de plástico. Não é estranho?
Perguntou Erin a Jill. Basicamente, você e eu somos completamente estranhas uma para a outra. Nos conhecemos por acaso, e agora eu moro no seu apartamento há mais de 6 meses e tenho um bebê a caminho. Para mim, você é um anjo que veio do céu e me salvou no momento mais difícil. Sem você, eu teria ficado no interior ouvindo as palestras da minha madrasta e ordenhando vacas leiteiras. Sempre serei grata a você, exceto que às vezes me sinto como uma espécie de parasita que entrou no círculo de uma boa pessoa que vive bem. Jill lambeu a colher e encolheu os ombros. Não, essa situação não parece estranha para mim, e você não está me enganando, planejando me passar para trás. É claro que não, Erin respondeu com um sorriso. Tudo bem, Jill disse. Estou ajudando você porque quero e posso fazer isso. Lembre-se de que uma pessoa só ajuda você se quiser fazer isso, porque sempre temos o direito de recusar. Gosto de ser sua amiga. Não sou a pessoa mais fácil de se conviver, mesmo que não pareça à primeira vista. E você, como posso colocar isso, me equilibra bem. Não sinto desconforto por você estar aqui. Pelo contrário, só alegria. Obrigada, Jill. Espero um dia poder retribuir na mesma moeda. Você já está pagando, a garota disse. Você compra mantimentos, limpa a casa. Nem estou falando do fato de que você praticamente me dispensou de cozinhar. Odeio cozinhar, e no futuro, pretendo contar a todos que já morei com uma celebridade do mundo da alta costura. Erin riu. Tudo bem, conte com isso. Cozinhar, eu gosto. Também estou pensando no futuro. Quando minha filha nascer, eu vou ficar em casa. Não sei, 1 mês, 2, 3. Letícia deixou claro que Cassandra não vai me esperar muito tempo após a licença maternidade. Espere, Jill esclareceu. Achei que você ganharia experiência com elas até ir para a faculdade. Há um departamento de correspondência. Então, eu poderia continuar trabalhando na casa de moda e estudar. Sim, isso seria perfeito, Jill assentiu. Mas esse é apenas o meu sonho, do seu lado. Erin, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de provar meu valor o suficiente para Cassandra dizer, sim, essa é a nossa futura estrela. Vou sair para conseguir isso em quaisquer termos. Em primeiro lugar. Jill, você está sonhando severamente e não é uma coisa ruim, especialmente se seus sonhos são apoiados pela ação, e os seus definitivamente são. Pense nisso. Há mais de 6 meses, você era uma garota ingênua do interior. Sinto muito, mas era. Agora, você é uma jovem mãe confiante que trabalha na casa de moda mais badalada da cidade. Isso é um salto de tudo. Você tem algum tipo de desfile de moda no final do inverno. Talvez você possa provar seu valor lá, pelo menos como modelo, Erin pensou por um momento. Talvez você esteja certa. Se eu puder ser útil para Cassandra na criação de sua coleção de maternidade, talvez ela perceba meu empenho. Ótimo. Que outras novidades você tem? Não, mais nada, respondeu Erin. Porém, ela estava mentindo. No dia anterior, Erin viu a mãe dela. Letícia mandou buscar uma caixa com bijuterias exclusivas e terrivelmente caras para uma nova sessão de fotos. Você não é uma garota estúpida, ela disse para Erin, mas apenas para limpar minha consciência. Se você perdê-la, Cassandra vai pegar no seu pé, e ela ganhará. Não importa se você está grávida, entendido? Erin assentiu. A carga valiosa tinha que ser retirada em um shopping center de luxo. Os representantes da marca tinham um escritório lá. Erin nunca tinha ido lá antes e estava curiosa para ver as boutiques caras, a fonte elegante no primeiro andar e os clientes elegantemente vestidos. Ela costumava pensar que todas as mulheres ricas se vestiam com muito estilo, mas agora ela percebia que apenas 2 em cada 10 mulheres pareciam vestidas com bom gosto. Erin pegou a caixa sem problemas e decidiu descer no grande elevador transparente. Ele percorreu lentamente, parando em cada andar, proporcionando a oportunidade de observar mais um novo mundo de riqueza. No 7º andar, um grupo de jovens entrou, todas carregando muitas sacolas. Erin pressionou-se contra a parede transparente do fundo do elevador e virou-se para olhar ao redor, para continuar suas observações. De repente, uma mulher chamou sua atenção.
Ela estava saindo de uma boutique acompanhada por dois homens de preto altos e quase idênticos, obviamente seguranças. A mulher usava um vestido branco claro, seu luxuoso cabelo loiro fluía facilmente sobre seus ombros, e seus grandes olhos azuis olhavam pensativamente para algum lugar à distância. Erin a reconheceu imediatamente, era sua mãe. Embora não a visse há mais de 10 anos, ela não tinha mudado nada. O coração de Erin bateu forte, suas pernas cederam e ela quase deixou cair a preciosa caixa. O elevador passou muito perto do local onde a deslumbrante mulher de branco estava com seus guardas, e por um momento, Erin pensou que sua mãe olhava para ela e até a reconheceu em seu rosto, que brilhava com espanto ou medo. Mas o elevador rastejou até o primeiro andar, como se tivesse voado para baixo com uma flecha, e não parou até o primeiro andar. As meninas com malas desceram, e Erin a seguiu. Ela não sabia o que fazer. Deveria voltar correndo para cima e começar a procurar pela mãe por todo o shopping. De repente, a náusea a atingiu, e ela quase correu para a saída para tomar um pouco de ar fresco na rua. Ela se sentiu um pouco melhor, e já estava hesitando. Talvez essa mulher fosse apenas parecida. Erin só tinha visto ela por alguns segundos, e provavelmente seu cérebro foi inundado com hormônios e sofreu com a hipóxia no elevador abafado. Ela viu cabelos loiros e olhos azuis e deu a credibilidade que desejava acreditar. No entanto, esse episódio agora estava constantemente na mente de Erin. No final de janeiro, Erin começou a perceber que estava grávida. Não psicologicamente, ela já entendia isso, mas seu corpo só sentia os movimentos periódicos de sua filha, e isso era tudo o que as outras garotas lhe contavam sobre inchaço, fadiga e fraqueza. Erin havia ignorado. Mas agora ela estava ficando mais lenta, não queria acordar cedo, e calçar os sapatos à tarde estava se tornando mais difícil. Jill percebeu primeiro. Ok, Erin, você precisa reagrupar suas forças, ela disse. Concentre-se no trabalho e faça menos tarefas domésticas. Quem vai cuidar da casa enquanto você trabalha o tempo todo? Por que não convidamos Melissa para nos visitar por um mês ou 2? Jill conheceu a madrasta de Erin quando foi com sua amiga para o vilarejo comemorar o Natal. Ela encantou todo mundo lá. Dave parece que literalmente caiu de amores por ela e até se arrependeu de ter que viajar a trabalho por alguns dias. A madrasta estava excepcionalmente animada e amigável com a enteada grávida, demonstrando calor e carinho inesperados. Até o pai ficou um pouco menos taciturno do que o normal. Melissa? Erin tentou imaginar a madrasta num apartamento na cidade. Ela não vem, ela tem uma casa lá, e o pai não a deixaria vir. Ela não gosta da cidade, e não gosta de mim. A amiga sorriu levemente e desviou o olhar. Erin sabia que quando Jill olhava assim para ela, era porque já estava fazendo um acordo pelas suas costas. Bem, já fiz um acordo, Jill respondeu evasivamente. Eu disse a ela que ela poderia ficar no meu apartamento se ela quisesse uma pausa na vida no campo. A propósito, ela não se importou, ela estava preocupada com você. Sim, alguma ajuda não faria mal, mas Erin realmente não queria aceitar isso de sua madrasta, embora não houvesse outras opções. De qualquer maneira, tudo bem, deixe-a vir, ela já havia se preparado para que a madrasta a incomodasse com censuras e conselhos não solicitados. Mas, para sua surpresa, nas primeiras 2 ou 3 semanas, a convidada estava mais quieta que a água, mas sua ajuda era muito perceptível. Agora que Erin podia se dar ao luxo de dormir 1 hora mais após o café da manhã, e o almoço já estava esperando por ela na mesa. À noite, ela e Jill voltavam para um apartamento limpo e aconchegante. Mesmo na escada, já sentiam o cheiro de tortas caseiras, batatas com cogumelos ou pato assado conforme uma receita antiga. Sim, Melissa, não podemos perder peso com você, Jill disse alegremente para ela uma vez durante o jantar. A propósito, como você conhece essas receitas? Erin a perguntou. Melissa encolheu os ombros. Jill me mostrou como procurar coisas na internet. Eu sei que as garotas agora cuidam do corpo, e eu li que não é bom para a gestante ganhar muito peso, isso dificulta o parto e afeta negativamente o bebê. Então, comecei a procurar receitas de comida deliciosa e saudável. Obrigada, disse Erin sinceramente. A madrasta parecia um pouco envergonhada, suas bochechas ficando levemente rosadas.
O que mais eu deveria fazer aqui o dia todo, colocando as coisas em ordem? Indo para a loja leva 2 horas, é chato ficar sentado o dia todo. Então, estou procurando receitas. A madrasta de repente começou a se revelar para Erin. Do outro lado, era difícil entender o que havia mudado. Se ela estava finalmente descansando da dura vida no interior e de seu marido silencioso, ou se Erin havia crescido e Melissa não sentia mais a necessidade de ensiná-la sobre a vida. Descobriu-se que sua madrasta era uma mulher muito carinhosa e gentil, pensando nos outros quase mais do que em si mesma. No entanto, Erin de repente percebeu que sempre foi assim. Ela nunca privou sua enteada de qualquer coisa, nunca deu a ela menos do que a seu próprio filho Dave. Provavelmente, ela simplesmente não sabia como expressar seu amor e carinho, algo que uma menina que cresceu sem a mãe precisava desesperadamente. Agora que estava interessada na vida e no trabalho de Erin. Primeiro, ela ouviu secretamente Erin contar algo a Jill, então ela começou a se sentar ao lado delas e eventualmente perguntava o significado das palavras que ela não entendia para Jill. Melissa se tornou como uma amiga, elas de alguma forma encontraram uma linguagem comum e, com o encorajamento de Jill, a mulher começou a ler livros, assistir filmes e até saíam para passear juntas se Erin estivesse ocupada. O dia do desfile de moda de primavera de Cassandra havia chegado. Toda a semana anterior havia se fundido em um dia interminavelmente longo e agitado para Erin. Ela provavelmente não teria sobrevivido sem as sopas mágicas e as delícias de frango de Melissa. Enquanto parecia que tudo estava indo conforme o planejado e Erin esperava ter alguns dias para descansar antes do show, a experiente Letícia imediatamente disse a ela que não seria o caso. Você verá, Cassandra terá um colapso em alguns dias. Ela estará se debatendo como um tornado, destruindo tudo e todos em pedaços e gritando que está tudo errado. Prepare-se. Erin não conseguia acreditar. Cassandra olhou absolutamente calma, mas tudo aconteceu exatamente como Letícia havia previsto. Exatamente uma semana depois, Erin entrou no estúdio, como de costume, trazendo as 2 últimas caixas de sapatos e por pouco se esquivou de uma bolsa que passou voando por seu rosto. Não chore, Cassandra, isso é tudo totalmente errado, é horrível, essa foi uma ideia fracassada desde o início, elas vão parecer vacas com aqueles vestidos, ninguém vai comprá-los, minha carreira terminará neste desfile, a casa irá à falência e este lugar será transformado em uma cervejaria. A julgar pela agitação amontoada nos cantos, Cassandra estava furiosa há muito tempo, apenas Letícia ficou firmemente ao lado de sua chefe, aparentemente tentando dizer algo. Erin cerrou os punhos em busca de coragem e caminhou até sua chefe com um sorriso inocente. Cassandra, vamos experimentar em mim agora, ela sugeriu com uma voz doce. Veremos o que há de errado imediatamente. Há muito tempo para fazer ajustes. A mulher acendeu um cigarro. O que é possível ajustar? Só há uma maneira: colocar todos esses trapos em uma pilha e pôr fogo neles. Letícia olhou rapidamente para os outros assistentes, e eles, como se estivessem entendido, começaram a elogiar a genialidade de Cassandra. Ela franziu os lábios caprichosamente e revirou os olhos como uma garotinha. Vocês são todos puxa-sacos, ela bradou, mas era óbvio que a bajulação funcionou bem. Erin, vista aquele macacão ali. Enquanto Erin se trocava e caminhava pela passarela improvisada, o rosto de Cassandra ficou ainda mais sombrio do que o normal. Algo está errado, ela disse, mas não consigo entender o que é. Erin recuperou a coragem e disse, o cinto é desnecessário. Parece que deveria enfatizar a cintura, só que eu não tenho, e divide ridiculamente a figura em 2 partes desiguais. Se tirar, o look vai ficar mais suave e liso. Cassandra disse, em alguns momentos cruéis, ela arrancou o cinto costurado. Sim, está melhor agora. Depois disso, elas fizeram ajustes em toda a coleção no tempo restante. Mas apesar disso, Erin ainda tinha uma excitação crescente. Era assustador imaginar que uma garota do campo nos estágios finais da gravidez estaria desfilando na frente de um público lotado. O que você tem que ter medo, Letícia encorajou. Sua chefe é uma fera, e você não tem medo dela. E andar na passarela é apenas andar. Sinto muito, mas essa é a noite de Cassandra, não o seu recital. Você será vista como um das muitas modelos, nada mais.
Mas eles examinaram cada um dos designs de Cassandra sob um microscópio, procurando por defeitos e examinando cada detalhe. Erin ficou tranquilizada com isso. Na verdade, seu papel será sair 3 vezes, caminhar pela passarela com uma série de garotas grávidas semelhantes, entre as quais nem são modelos profissionais, e depois descansar tranquilamente. Mas Cassandra teria que suportar todas as críticas, concorrentes, jornalistas e aqueles que queriam expressar suas opiniões. Gil e Melissa foram apoiar a jovem estreante como forma de agradecimento. A própria Erin preparou seus looks para o desfile. Gil usou um vestido longo verde esmeralda que complementava seus cabelos ruivos cacheados, e sua madrasta usou um elegante terno bege claro, calça. Ela até endireitou as costas, e ninguém pensaria agora que essa mulher viveu no interior toda a sua vida. Erin nem se lembrava de sua primeira aparição. O corredor diante de seus olhos se fundiu em um grande borrão, e ela apenas mecanicamente passou por cima de seus pés e manteve um sorriso treinado no rosto. Quando chegou aos bastidores, Letícia a abraçou com força. Erin, você é uma garota esperta, foi maravilhosa. Mudou rapidamente para a segunda caminhada. Na segunda vez, já estava um pouco mais calma. Ela até avistou Gil e sua madrasta na terceira fila e sorriu para elas, ao mesmo tempo em que uma vaga inquietação tomou conta dela. Erin não compreendia o que estava acontecendo. Seu estômago não doía, então definitivamente não estava relacionado ao bebê. Parecia como se tivesse visto algo, mas o quê? Erin, troque de roupa rapidamente, você vai fechar o desfile, Letícia gritou para ela pela terceira vez. Mesmo sendo a última a ir, Erin estava absolutamente confiante de que o desfile estava quase acabando, e a julgar pela expressão satisfeita de Cassandra, tudo havia corrido muito bem. A reação do público deixou claro que estavam gostando de tudo. Os olhos de Erin se fixaram na primeira fila, e ela quase tropeçou ao ver uma loira frágil em um deslumbrante vestido preto. Era ela, não havia dúvida. Sua mãe estava olhando diretamente para ela. Erin não percebeu como não desmaiou, deixou cair tudo e correu para ela. No piloto automático, a garota terminou sua caminhada, permanecendo no palco com o resto das modelos. Até pareceu bater palmas e sorrir quando Cassandra saiu, e o público a cumprimentou com uma salva de palmas. Mas a própria Erin não tirou os olhos da mulher na primeira fila. Sua mãe a reconheceu. Ela certamente mal esperou elas saírem do palco. Erin correu, sem sequer trocar de roupa. Os convidados do show foram para a sala ao lado, onde aconteceria o buffet. A garota se espremeu entre os convidados. Alguém a reconheceu e fez elogios, mas ela não ouviu nada. Procurando no meio da multidão o familiar cabelo loiro e vestido preto. Mãe, ela finalmente gritou. Não havia dúvida de que ela não havia mudado muito em 12 anos, mas talvez suas maçãs do rosto estivessem um pouco mais nítidas, seu olhar um pouco mais forte. Erin, a mulher, disse com cautela e tocou levemente seu braço. Ela parecia mais assustada do que satisfeita. É você? Erin perguntou alegremente. Claro, minha menina, como eu não reconheceria meu bebê? Mesmo você tendo crescido. A mãe acenou para a barriga de Erin com um sorriso. Você está se preparando para ser mãe? Eu esperava que você não aceitasse tão cedo quanto eu. Erin ouviu perplexa. Sua mãe desviou o olhar, aparentemente não querendo chamar atenção desnecessária para elas. Em algum lugar distante, ela podia ver silhuetas vagamente familiares de homens vestidos de preto. Erin se lembrava deles como os seguranças que estiveram com sua mãe no shopping naquela dia. Vamos recuar um pouco, a mãe falou carinhosamente. Elas caminharam pelos corredores e saíram para uma varanda coberta onde estava quente e vazio. A mãe suspirou, esfregou as têmporas e, aparentemente determinada a contar tudo, começou. Eu nem tinha 18 anos quando você nasceu. Eu contei a George sobre a gravidez logo após o casamento. Ele descobriu a verdade mais tarde. A verdade? Erin perguntou. Eu não sou filha dele, né? A mãe abaixou os olhos. Sim. Eu era muito jovem, estúpida e mimada. Meus pais são pessoas muito ricas e nunca me negaram nada. Isso deve ter influenciado quando me tornei adolescente. De repente,
Comecei a mostrar meu lado rebelde, bebendo, fumando, saindo com diferentes bandidos. E então um dia, por motivos que não consigo me lembrar, tive uma briga com meus pais. Resolvi fugir de casa e começar uma nova vida. Arrumei um novo namorado, alugamos um apartamento, eu tinha dinheiro. Aí descobri que estava grávida, e foi aí que conheci o Shawn. Ele era tão simples, tão honesto, inteiramente diferente dos caras com quem estive antes. Pensei que o universo estava me enviando um sinal. Fui embora com ele para uma vila para que meus pais não me encontrassem. Nos casamos, e então você nasceu. Erin perguntou, e então? Erin, a mãe continuou, de uma forma completamente seca. A mãe dela olhou para ela com culpa e imediatamente desviou os olhos. Eu não poderia viver ali. O fervor juvenil acabou rapidamente. Eu percebi que ainda era muito jovem para ser esposa de alguém, e muito menos mãe. Ela de repente pegou a mão da filha, e Erin mal a segurou. Depois de puxar a mão, ela continuou, eu tentei, honestamente. Você deveria saber o quanto eu tentei me convencer a ficar. Todas as noites, quando você e George adormeciam, eu olhava para vocês e dizia, aqui estão eles, minha família. Meu marido, minha filha. Mas não sentia nada. Vocês eram como guardas me mantendo em uma gaiola, da qual eu não conseguia escapar e um dia eu simplesmente fugi. No começo, eu queria deixar um bilhete para explicar tudo para você e George, mas eu não consegui encontrar as palavras. Mas por que você nem enviou um cartão no meu aniversário por 12 anos? Perguntou Erin baixinho. A mãe abaixou a cabeça. Você voltou para seus pais? Erin perguntou, sem obter a resposta da pergunta anterior. Sim. Você não contou a eles sobre mim? Não. Você sabe quem é meu verdadeiro pai? A mãe encolheu os ombros. Honestamente, não me lembro mais. Eu estava passando por uma fase difícil naquela época, e depois que voltei para a cidade, não vi mais ninguém desses amigos. Você mora com seus pais agora? A mulher balançou a cabeça negativamente, dizendo baixinho. Não, com meu marido. Ele é um homem muito rico e com muito ciúme. Então ela mordeu o lábio inferior e acrescentou em um tom de súplica patético. Eu odiaria que ele descobrisse sobre você. Você entende? Erin balançou a cabeça afirmativamente. A mãe dela de repente se animou e sorriu como se uma ideia maravilhosa tivesse lhe ocorrido. Se você quiser, com certeza apresentarei você aos seus avós. Sim, você e eu podemos nos ver sempre que quisermos, mas olhando para trás, os guardas. Ela acrescentou, bem, talvez não com muita frequência, mas às vezes posso ligar ou escrever para você. É o que você quer? Erin perguntou à mãe sem rodeios e olhou nos olhos dela. Sua mãe parecia culpada e assustada ao mesmo tempo. Erin de repente percebeu que agora sua mãe não estava nada feliz em vê-la. Talvez no primeiro minuto ela estivesse feliz porque pensava que agora iria remover o peso da culpa que estava sobre seus ombros por tantos anos, mas agora ela parecia mais com medo do que seu novo marido rico pensaria dela. Erin desviou o olhar e notou sua madrasta pela porta de vidro da varanda. Melissa parecia estar procurando por ela, parecendo ansiosa. De repente, Melissa virou a cabeça, e seus olhos se encontraram, trazendo alívio ao rosto de sua madrasta. Erin se lembrou de uma época em que tinha 11 anos e pegou uma gripe. Sua temperatura subiu para 40 graus, e sua madrasta ficou ao seu lado por 3 dias, enxugando-a incansavelmente com uma toalha molhada, dando-lhe bebidas e caldos de framboesa, e colocando a palma da mão fria em sua testa. Ela também se lembrou de sua viagem para uma cidade vizinha para encontrar o tecido perfeito para seu vestido de formatura. Elas passaram meio-dia no mercado, e só depois de finalmente encontrá-lo, Erin ficou envergonhada quando sua madrasta pechinchou vigorosamente, eventualmente baixando o preço. Foi só depois de pagar, que Erin percebeu que a madrasta usou seu último dinheiro para a compra. Sem a negociação, elas não teriam condições de pagar. Onde sua mãe biológica esteve todos esses anos? Ela optou por não envolver seus pais, mesmo mantendo-os inconscientes de seu papel como avós. Sua mãe nunca cresceu, desempenhando o papel de uma garota despreocupada. Quando ficou entediada,
ela deixou o marido e facilmente removeu a filha de sua vida, assim como uma estudante descuidada arranca uma folha estragada de um caderno e depois retorna para seus pais fingindo ser uma menina inocente que se comportou mal. Finalmente, ela encontrou um novo marido que agora a protegeu e a tratou como se ela ainda fosse uma garotinha. Como Erin foi tão cega durante toda a vida? Você encontrará sua mãe mais 2 vezes, primeiro falsamente, depois de verdade. Erin se lembrou dessas palavras claramente. Agora ela abriu a porta de vidro e caminhou em direção à madrasta. Havia coisas que Melissa ia dizer, mas antes que ela pudesse, Erin a abraçou com força. O que você está fazendo? Melissa perguntou com medo, acariciando suavemente as costas de Erin. Estávamos preocupadas com você. Estava conversando com alguém? Erin respondeu com firmeza. Não, com ninguém. Que nome bonito você escolheu para sua filha, o nome Holly combina muito bem com ela. Melissa disse contente, empurrando o carrinho com sua neta ao longo do caminho do parque. Erin sorriu. Holly estava crescendo para ser uma menina calma e doce com apenas 3 meses de idade. Erin já havia começado a trabalhar novamente, deixando sua filha recém-nascida aos cuidados de sua avó ocasionalmente. Erin levava sua filha para trabalhar com ela. Cassandra decidiu desenvolver uma linha de roupas infantis e convidou Erin para participar do desenvolvimento. Acho uma ótima ideia. Depois do desfile de primavera, praticamente dominamos o mercado para gestantes. É lógico que agora vão querer vestir seus filhos com a nossa marca também. Mas ela entendeu que não poderia ter feito isso sem a ajuda de Melissa e estava realmente grata a ela por isso. Porém, parecia que Melissa também gostava. Às vezes, a mulher voltava para sua própria casa para verificar o marido e a casa, mas ela sempre voltava dentro de uma semana. Seu marido não sente sua falta? Gil uma vez perguntou a ela. Melissa encolheu os ombros. Ele nunca foi emocionalmente ligado a mim, mesmo quando nos casamos. Ele costumava dizer, eu ajudo você a criar seu filho, e você me ajuda a criar minha filha. Compartilhamos as responsabilidades domésticas, isso é tudo. Tenho certeza de que ele não sente minha falta. Na cidade, Melissa se sentia melhor e gostava de passear com Erin e sua netinha no parque. Um dia, uma pessoa as admirava de um lindo Mercedes preto do lado oposto da rua. Erin olhou para ele e sentiu um arrepio. O carro lhe pareceu estranhamente familiar. Um momento depois, um homem alto e bonito com olhos escuros penetrantes saiu do Mercedes, acompanhado por uma morena de pernas longas e vestido curto. Erin o reconheceu instantaneamente, mas para sua surpresa, ela não sentia mais nada por Joshua. Não volte para o passado, olhe para o futuro, ela se lembrou das palavras da senhora. Ela sorriu, afastando-se do carro, e empurrou o carrinho mais fundo no parque. Deixe seus comentários sobre o que achou desta história, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!